100% de aproveitamento na temporada, o Sampaio Corrêa realizou o treinamento final do Castelão para encarar o Náutico pela Copa do Nordeste neste sábado no Castelão. A Série B do Campeonato Brasileiro, a CBF divulgou a tabela base e o Sampaio Corrêa estreia fora de casa, na Ilha do Retiro, diante do Esporte Clube do Recife. Pelo menos 9 jogadores devem retornar ao time. Eles foram poupados do jogo diante do PAC pelo campeonato estadual. Motoclube de São Luís encara o Cordino em jogo decisivo pela classificação para a segunda fase do primeiro turno. E mais ainda para você, um papo sobre o estádio Castelão, grama do Castelão, dependências do Castelão, melhoria na iluminação. São os assuntos deste conteúdo que está começando agora no canal Laércio Costa Narrador. Olá, minha galera, um grande abraço, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e não esqueça os seus comentários aqui embaixo, eles são muito importantes para fortalecer o canal Laércio Costa Narrador. Então vamos que vamos. O Sampaio Corrêa realizou o seu treinamento ainda há pouco no estádio Castelão. O time tricolor do técnico João Brigatti venceu do PAC, inclusive o Pedro Carrerete foi um dos que marcaram os gols do Sampaio Corrêa na goleada de 4-0 sobre a equipe do Pinheiro. Pedro Carrerete está aqui no canal Laércio Costa Narrador e diz da sua satisfação, da sua emoção, o misto de emoções que ele sentiu naquele momento. Então, foi um misto de emoções, como eu comentei, foi uma mistura de alegria, felicidade. Uma honra poder ainda marcar meu primeiro gol como profissional vestindo essa camisa do Sampaio Corrêa, mas eu não posso deixar de enaltecer, que os meus familiares que sempre estiveram comigo, minha mulher, meus amigos e a toda a comissão que passou uma grande confiança desde quando eu cheguei. Eu venho trocando informações para mostrar o meu melhor dentro de campo e graças a Deus eu fui coroado com esse gol, a gente foi coroado com a vitória, que no final é o mais importante para o Sampaio Corrêa. Com a chave virada para a Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa fez o seu preparativo no estádio Castelão. Brigatti reuniu o grupo no gramado, fez aquela palestra de praxe do início das atividades e principalmente porque é o treinamento final do Sampaio Corrêa. É claro que o Sampaio faz uma movimentação rápida no dia do jogo, mas a definição, lógico, nesse treinamento que aconteceu no estádio Castelão. Então é o famoso reconhecimento do gramado, que o Sampaio já reconheceu várias e várias vezes e já conhece muito. Então o Brigatti deve retornar ao time, pelo menos 9 jogadores. Quais são os 9 jogadores que o Brigatti deve retornar ao time? Você sabe que para o jogo diante do Pinheiro, com o Pinheiro, o Sampaio goleou de 4-0 e também poupou um monte de jogadores. Ele poupou quem? Ele poupou o Alan Godoy, o Nilson Júnior, o João Vitor, o Wesley Dias, Ferreira, Soares, Pimentinha, o Poveda, enfim, são jogadores que podem retornar ao time. E quem é que o Brigatti vai colocar para o jogo? Ele pode colocar o provável time, eu até gosto de fazer sempre essa interação com o torcedor e a gente erra 1, 2 jogadores, mas o restante a gente acerta. Olha que foram 9 jogadores, mas isso não quer dizer que aqueles jogadores que atuaram diante do Pinheiro e que foram muito bem, eles não permaneçam no time. Depende muito da avaliação do treinador, daquilo que ele espera do Sampaio Corrêa, dessa rodagem que ele está fazendo no elenco. Roda da minutagem para o atleta, ganha entrosamento lá o jogador, para que na hora que for necessário, eles correspondam à expectativa, o time não sofra solução de continuidade. É isso que quer o treinador. E ele diz que a equipe, você viu nos conteúdos anteriores, as suas entrevistas, e que a equipe está assimilando muito aquilo que ele está pedindo. E isso é muito positivo para o time que está apenas no seu 3º jogo nesta temporada, Vai para o 4º jogo diante do Náutico, já que o Sampaio Corrêa já teve um encontro com o Juventude, com o Pinheiro pelo campeonato estadual, pelo Altos, pela Copa do Nordeste, e vai agora para o seu 4º compromisso na Copa do Nordeste, o seu 2º compromisso, 4º na temporada,
para encarar o Náutico, o time Timbu, que é um adversário muito difícil, a história tem demonstrado isso. Mas o Sampaio tem se dado bem quando enfrenta o Náutico aqui no Estádio Castelão. E nós vamos torcer que, mais uma vez, a equipe do Sampaio Corrêa venha a demonstrar todo o seu potencial jogando em casa, aquela velha história, quem manda no Castelão é o Tubarão. Aqui no Castelão, quem manda é o Tubarão. E o torcedor gosta muito de cantar essa musiquinha aí, é muito bacana, é muito legal. Então, o provável time que o Brigatti deve lançar a campo pode ser o seguinte: claro que ele não vai definir o time logo de cara, eles sempre gostam de definir o time com uma hora antes da bola rolar. Ele deve mandar a campo, acredito eu, Gabriel Batista ou Luiz Daniel, se ele quiser retornar o Gabriel Batista, que veio do Flamengo, aquela história toda, foi poupado no último jogo, Luiz Daniel que estava com Covid se recuperou e entra no time. Vamos ver, nesse jogo, quem é que ele prefere? Quem é que vai começar realmente essa temporada como titular no gol do Sampaio Corrêa? Porque goleiro não dá para você estar fazendo rodízio, goleiro você tem que colocá-lo no time e botar para jogar, é isso que eu entendo, e o Brigatti já foi goleiro, né? E era goleiro na época de atleta, então ele deve colocar um dos dois goleiros, aí ele traz o Van, Alan Godoy e Nilson Júnior, essa dupla retorna, seguramente retorna, e João Vitor pela lateral esquerda, Wesley Dias, Ferreira e Soares, essa é a configuração do meio de campo, e lá na frente ele tem Pimentinha, Luiz Paulo Poveiras, que o Poveira está com problemas da parte física, sentiu bastante o jogo, mesmo tendo dado 2 bicicletas sensacionais, se apresentado, jogado muito, 2 gols que marcou diante do último compromisso do Sampaio Corrêa, que foi diante do Náutico, então, diante do Altos. Então, o time do Sampaio Corrêa fez um grande jogo, né? E, segundo ele, sentiu bastante, acaba que vai ser poupado aí desse compromisso. Agora, o Pimentinha lá na frente com Luiz Paulo e Ronan ou Thiago André. Acredito muito que pode ser essa equipe que deva entrar em campo para esse compromisso diante do Náutico. Uma reclamação geral do Estádio Castelão: grama alta, iluminação horrível, isso eu falei desde o ano passado. E com os jogos que têm acontecido, jogos noturnos no Estádio Castelão, é nítido quando você não consegue enxergar. Quando o torcedor reclama que está bem próximo à arquibancada, é porque a coisa está realmente muito difícil. Fala-se que houve uma melhoria, que já mexeram lá no Castelão, e que para o jogo do Sampaio Corrêa com o Náutico, então vai estar bem melhor o estado da iluminação. Espero. Reclama-se também que o gramado é um tanto quanto fofo, você pode ver nas imagens aí, um tanto quanto fofo. Acho que com essa imagem a grama está um pouco alta. Creio que até amanhã deste sábado deve acontecer um corte nessa grama. Mas é bom lembrar que o Sampaio Corrêa treinou exatamente com a grama alta lá no Estádio Castelão. Tem muita gente que estranha, vindo de fora, alguns jogadores nunca pisaram no palco iluminado do Castelão, então não é uma situação muito fácil para quem vem jogar pela primeira vez. O certo é que o Sampaio Corrêa vem treinando, pelo menos um treinamento por semana antes dos jogos, lá no Estádio Castelão, o gigante do Outeiro da Cruz, que deu muito certo aí para a Bolívia querida. E no Estádio Castelão, essa iluminação ela precisa estar realmente tinindo. Por quê? Fala-se que o Vasco da Gama e o Botafogo estarão jogando pelo Campeonato Carioca no dia 13 de fevereiro. A Federação Brasileira de Futebol divulgou a tabela base da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, estreia fora de casa, estreia na Ilha do Retiro, em Recife, diante do Esporte Clube do Recife, o Leão da Ilha. Isso mesmo. E aquele jogo que você tanto espera, o Vasco da Gama vem aí, time que tem muita torcida aqui em São Luís. Aí esse jogo só vai acontecer na penúltima rodada do primeiro turno, também conhecida como a rodada número 18, ou 18ª rodada do Brasileirão Série B. Começa no dia 5 de abril o Campeonato Brasileiro. Isso porque tem Copa do Mundo que vai acontecer no mês de novembro. É isso aí, minha galera. Então aí vamos ficar na torcida, você sabe. E acontecendo o jogo aqui do Vasco da Gama com o Botafogo, o canal Lécio Costa Narrador estará lá para conferir tudo para você. Botafogo da minha querida Assunção Maria, que mora lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, com seu filho Hugo, que são torcedores do Sampaio Corrêa, do Botafogo, mas Vasco da Gama e Botafogo aqui em São Luís no dia 13, tem que realmente dar uma reorganizada aí nessa iluminação. Estão trazendo esse jogo do Vasco da Gama e Botafogo para cá pelo Campeonato Carioca.
É isso aí, e acontecendo, nós estaremos lá fazendo esse jogão aí para você, tá bom, minha galera? É isso aí. E agora o Motoclube de São Luís, o time rubro-negro maranhense comandado pelo técnico Carlos Ferro, realizou seu treinamento final para o jogo de domingo. Tem uma confusão aí na parada, hein? O São José teria colocado um jogador irregular, o Danilo, que era do Juventude, ele não poderia se inscreveu, o Mota inscreveu no campeonato, ele ainda tinha vínculo e foi após o início do campeonato, por isso que o Sampaio teve aquele problema com o Matozinho, está lá no artigo 7 do regulamento do Campeonato Maranhense. E aí o que é que vai acontecer em federação? Totalmente desnecessário esse artigo do atleta que, porque está inscrito no começo da temporada, no início da competição, não pode mais se transferir. Se ele não jogou, como é que ele não pode se transferir? Olha como é que a federação ela procura confusão para si. Então, é um abacaxi tremendo. Sampaio Corrêa, ali o regulamento jurídico do Sampaio, não coloca Matozinho, porque quando o Tuntum liberou o Mateuzinho para o Sampaio Corrêa, o campeonato já tinha começado, então aí ele não pode jogar, o Sampaio não o colocou nos jogos, só vai jogar a Copa do Nordeste e as demais competições pelo time tricolor de aço. Então, o São José está num perrengue danado e a federação vai ter que descascar esse abacaxi aí, é tremendo, hein? Então é isso aí, agora eu quero ver como é que vai ficar, como é que vai se virar. Então, Carlos Ferro não tem nada a ver com isso. O Cordino perdeu o jogo para o Tuntum, que aconteceu neste meio de semana, perdeu por 3-2, precisa pontuar por conta de ser rebaixado para o campeonato, tentar somar o maior número de pontos, porque teremos mais esse jogo e mais 4 jogos, que é do segundo turno da competição. O Cordino já está praticamente eliminado desse primeiro turno, mas aí vai depois, vamos ver o que acontece nessa pontuação aí do São José Esporte Clube. O Moto tem que fazer a sua parte, precisa de um empate, garante logo esse empate e se classifica na competição. Ou tenta mais do que isso, conseguir uma vitória para fugir do Sampaio Corrêa aí nas semifinais. Carlos Ferro trabalhou o time, deve ser a mesma equipe do Motoclube de São Luís que venceu do Tuntum, ele deve dar rodagem, minutagem para essa moçada. O provável time será João Paulo, Diego Renan, Anderson Cearense, Kevin e Esquerdinha, meio de campo com Codó, Lineker e Vanderlei, e na frente ele manda exatamente o Osés, que entrou bem, marcou gol, Balotelli e Júnior Maranhense, essa provável formação do Motoclube. Acredito que seja essa a formação para encarar o Cordino neste domingo, 15 horas e 30 minutos, lá no estádio Leandro Silva, em Barra do Corta, na Barra, como a galera fala, é isso aí. Então é isso, minha galera, fim de papo por hoje, grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Lécio Costa Narrador. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Fique com Deus, um grande abraço e até mais.